Pedindo a proteção divina, declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária do Grande Tribunal Regional Eleitoral, cumprimentando inicialmente a todos e anunciando Dr. Pedro Francisco. O primeiro, da pauta aqui, é o processo que o Excelência pediu vista. Você já trouxe? Tudo bem. Então, anuncio o adiamento, processo 66.266/2011, consulta eleitoral, interpretação de emenda constitucional 58/2009, requerente Manuel Loureiro Neto, presidente da Câmara Municipal de Diamantino, relatoria do Dr. André Luiz de Andrade Posetti, e está com pedido de vista ao Dr. Pedro Francisco da Silva, adiado a pedido do outro vogal. O 402 da pauta é o processo 544.538/2010, prestação de contas de candidato, cargo deputado estadual, PRP, eleições de 2010, requerente Pedro Inácio de Oliveira, candidato. A relatoria é do excelentíssimo senhor desembargador José Ferreira Leite, que está com a palavra. Relato: cuida-se de prestação de contas de Pedro Inácio de Oliveira, relativa à movimentação financeira de sua campanha nas eleições de 2010, quando concorreu ao cargo de deputado estadual pelo PRP. A Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria, CCIA, em análise preliminar, apontou diversas irregularidades, solicitando diligência no sentido de intimar o recorrente para saná-las ou esclarecê-las. Intimado, o candidato apresentou justificativas e documentos às folhas, tendo a unidade técnica desta Corte emitido relatório conclusivo pela desaprovação das contas. Ao ser intimado do parecer conclusivo, o candidato manifestou-se às folhas, embora não conste a sua assinatura no documento, sucedendo o reexame dos autos pela CCIA, que ratificou seu pronunciamento anterior pela desaprovação. A dota Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela desaprovação das contas, conforme parecer de folhas 243, 244, é o relatório, senhor presidente. Ouça a dota Procuradoria. Há mantido o parecer escrito. Senhor presidente, nesse caso aqui, o voto não caminha diferentemente do parecer, e na conclusão está sendo proposto a desaprovação das contas, e dizendo que, persistindo falhas que comprometem a transparência, a confiabilidade e a legitimidade das contas apresentadas, a sua desaprovação é medida que se impõe. É nesse sentido que o voto é proferido, senhor presidente. Bueno, doutor Gil Pérez. Voto de acordo do relator. Doutor Jones Gatãs. Doutor Samuel Franco. De acordo com o relator. Doutor Pedro Francisco. Acompanhe o senhor relator. Doutor André Luiz. De acordo com o entendimento do relator, senhor presidente. Conclusão do julgamento. O Tribunal Regional Eleitoral, à unanimidade de votos, desaprovou as contas do candidato Pedro Inácio de Oliveira, nos termos do voto do relator, em consonância com o parecer. Foi direto perguntar pro Dr. Pedro, tá? Foi direto pro Dr. Pedro. Foi no final, Paulo. Continuando, anuncio o julgamento do 403 da pauta, que é o processo 192.252/2009, prestação de contas anual do Partido Republicano Brasileiro, PRB, exercício 2008, requerente Partido Republicano Brasileiro,
Parecer, através de Claudio José da Silva, seu representante legal, parecer é pela desaprovação das contas com suspensão das cotas do fundo partidário. A relatoria do excelentíssimo senhor desembargador José Ferreira Leite, que tem a palavra. Egrégio plenário, o relatório é este. Cuida-se de prestação de contas apresentada pelo Partido Republicano Brasileiro, PRB, referente ao exercício financeiro de 2008, inicialmente instruída com os documentos de folha 5, 152. Publicação do balanço patrimonial do partido, as folhas 159 e 160, do qual não houve impugnação, folha 161. A unidade de controle interno e auditoria em análise preliminar ponderou pela notificação da agremiação partidária, objetivando a apresentação de documentos e esclarecimentos das inconsistências ou irregularidades inicialmente apontadas. Notificada, a grei partidária deixou transcorrer em habeas o prazo assinalado para manifestação. Sobreveio parecer técnico da CCIA, conclusivo pela desaprovação das contas. Outra vez notificado, o PRB protocolizou a petição de folhas, oferecendo os esclarecimentos solicitados e juntando os documentos de folha. Em novo parecer, a unidade técnica opina pela desaprovação da prestação de contas, apontando 3 irregularidades não sanadas, a saber: primeiro, contabilização de doações recebidas em dinheiro em desacordo com o disposto no artigo 4º da Resolução TSE 21.841/2004. 2. Emissão de faturas de energia elétrica em nome de terceiros à revelia do teor do artigo 9º da Resolução supramencionada. E 3. Apresentação de fotocópias sem autenticação. Adota a Procuradoria Regional Eleitoral, em parecer, manifesta-se pela rejeição das contas do PRB, lastreada nas impropriedades apontadas no parecer técnico da Coordenadoria de Controle Interno. É esse o relatório, presidente. Ouça a douta Procuradoria. Presidente, senhores membros, do relator, parecer do Ministério Público, como já adiantado, Sua Excelência, o relator, é em harmonia com o órgão técnico, pela desaprovação, em especial em vista de 2 irregularidades também já citadas. A terceira, relacionada à ausência de autenticação de cópias, poderia até ser tida como superada ou meramente formal. Mas há 2 irregularidades graves, uma delas relativas à comprovação de gastos, tendo sido juntados documentos em nome de terceiro. Documentos em nome de terceiros não são hábeis a comprovar gastos feitos pelo partido. E recebimento de doações em dinheiro que não transitaram pela conta bancária. Os doadores aplicaram o dinheiro, supostamente aplicaram esse dinheiro diretamente em gastos em prol do partido, quando se sabe que quem quer contribuir com o partido deve recolher qualquer quantia à conta bancária específica e não efetuar gastos diretamente. Portanto, em razão da violação de dispositivos cogentes quanto à arrecadação e quanto à realização de gastos, o Ministério Público, em harmonia com o parecer, repito, o presidente opina pela desaprovação das contas, consequentemente pela suspensão do recebimento de cotas do fundo partidário no exercício seguinte. Elaborado o parecer, a palavra retorna ao doutor relator. Senhor presidente, os fundamentos do voto por mim exarado aborda os pontos apontados nos pareceres técnico e ministerial, acolhendo-os. E, nesse sentido, na conclusão, pela desaprovação das contas do Partido Republicano Brasileiro, referente ao exercício financeiro de 2008, com fulcro no artigo 27.3 da Resolução TSE 28.841/2004. Acrescenta ainda que, considerando que as irregularidades verificadas nas contas da agremiação partidária, a despeito de ostentarem natureza material,
não se afiguram particularmente graves, voto pela cominação da suspensão de repasse de novas cotas do fundo partidário ao órgão regional do PRB Mato Grosso, pelo prazo mínimo de 1 mês contado a partir da publicação do acordo, propondo também a comunicação ao Diretório Nacional do Partido e ao Egrégio Tribunal Superior Eleitoral, em obediência às regras contidas no artigo 29(2) da Resolução TSE 21.841/2004. É nesse sentido o voto, senhor presidente, em consonância com os pareceres, repito. Doutor Gil Pérez Fernando da Silva. Acompanho o voto do relator. Doutor Jones Gataz. Estou com o relator, senhor presidente. Doutor Samuel Franco Dalia Júnior. Acompanho integralmente o voto do relator, senhor presidente. Doutor Pedro Francisco da Silva. Acompanho o voto do senhor relator. Doutor André Luiz de Andrade Posetti. De acordo com o voto do relator, excelência. Conclusão do julgamento. Tribunal Regional Eleitoral Mato Grosso, a unanimidade de votos, desaprovou as contas do Partido Republicano Brasileiro, PRB, referente ao exercício financeiro de 2008, os termos do voto do relator. É a conclusão. Temos, eminentes pares, agora 3 procedimentos administrativos. Se trata de 2 requisições de prorrogação, um da primeira prorrogação, outro da segunda prorrogação, de requisição de servidor para prestar serviço junto à zona eleitoral da 37ª zona, aqui de Cuiabá, outro da 45ª zona, Rondonópolis, e outro também da 45ª zona de Rondonópolis. O daqui de da 45ª zona eleitoral de Rondonópolis é prorrogação de requisição, as outras são requisição, segunda prorrogação. Os procedimentos foram avaliados dentro das unidades técnicas do tribunal e, ao final, nós estamos votando para deferir os pedidos de acordo com a proposta apresentada pelos órgãos técnicos da Casa. Estamos votando no sentido de deferir essas prorrogações. Consulto a Corte se tem algum entendimento contrário. Se for o caso, nós estamos à disposição para a leitura dos votos. Estando todos de acordo, o voto fica com a conclusão do julgamento, deferidos os pedidos constantes dos 404 da pauta, 405 e 406. Eu gostaria de pedir desculpa aos eminentes pares, porque no início da abertura da sessão nós teríamos que consultá-los a respeito da aprovação da ata do serviço da sessão anterior e nós acabamos esquecendo desse fato, mas lembramos no correr da sessão e estamos submetendo a Vossas Excelências agora a apreciação da ata dos trabalhos da sessão anterior. Se Vossas Excelências desejam a leitura ou se dispensam, o silêncio de Suas Excelências importará na aprovação do instrumento. Está aprovada, então, a ata dos trabalhos da sessão anterior. Não havendo mais processos a serem julgados nessa data, declaro encerrada a presente sessão, esperando vê-los aqui amanhã neste mesmo local e horário. Muito obrigado, boa tarde.